O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil. Olá, meu nome é Kiara Terra, eu sou contadora de histórias, escritora e tô aqui pra convidar todo mundo pra brincar comigo. Chama sua mãe, seu pai, sua tia, seu irmão, até o cachorro é bem-vindo. Agora, se tem alguém que tá longe e você tá com saudades, aí a gente brinca, depois você conta tudinho pra pessoa. Quem sabe ela não escuta o programa do lado de lá, na casa dela. Hoje a gente vai ouvir uma história chamada Ocus Pocus, um pai de presente, uma história escrita por mim sobre uma menina que ganhou seu pai quando ela já estava crescida. E o pai ensinou para ela sobre palavras mágicas e sobre guardar fotos, desenhos, imagens para sempre com os olhos do coração. Depois a gente vai ouvir a história de como surgiram os cães pela tradição Munduruku. E quem vem contar pra gente é o Daniel Munduruku. Sim, ele nasceu, cresceu junto à comunidade Munduruku, ele é um deles e a história é muito intrigante. Depois quem vem visitar a gente de surpresa é o palhaço Adão, que vai trazer uma carta para sonhar nos dias de hoje. Vem ouvir, tá tão bonito. Churu chuchu, se a gente não pode sair, as palavras podem. Churu chuchu, se a gente não pode sair, as histórias podem. Se a gente não pode sair, as histórias podem. Ocus Pocus, um pai de presente. Algumas meninas nascem e o pai tá logo ali do lado, segurando a máquina fotográfica para fazer uma foto e poder lembrar depois como suas filhas eram delicadas e gordinhas ao nascer. Outras meninas encontram seu pai pelo caminho, como presentes bem embrulhados que ganhamos na hora certa. Foi o que aconteceu comigo, eu vou contar. Ele escolheu ser meu pai no instante em que me viu, mesmo que não tivesse chegado a tempo de me ver do comecinho. Ele me viu e o começo era aquele mesmo, o pai de uma filha um pouco crescida. O começo é sempre o lugar onde a gente está quando encontra uma coisa importante. O começo é aquele instante. Antes de mim, ele não tinha filhos. Ele se casou com a minha mãe e eu vim junto. Bom, quer dizer, não. Ele veio ser meu pai. Então aí se casou com a minha mãe. E ali estava ele e ali estava eu. Bem no começo, era um pouco desajeitado ter pai. Era a primeira vez que ele tinha uma filha. Mas a gente nunca ligou para isso. Era como aprender a andar de bicicleta. A gente era pai e filha um pouquinho a cada dia. Ele ajeitava meu cabelo vermelho ventania e sempre sorria com seus olhos pequenos quando me erguia bem alto para me fazer voar e ver tudo lá de cima, o tapete desenhadinho, a casa arrumada lá embaixo. Voar me fazia ver coisas que antes eu não via. A voz grossa dele fazia silêncio para me ouvir contar coisas coloridas do meu dia. Ele se encolhia para me abraçar e eu esticava bem meus braços para abraçá-lo, porque ele era muito grande e eu queria que minhas mãos se encontrassem lá do outro lado. Mas teve um dia, eu não posso esquecer, o dia em que ele me mostrou sua máquina fotográfica. É uma máquina mágica, instantânea, ele disse. O que é instantânea? Perguntei. É aquilo que acontece no mesmo instante, é só apertar o botão e a foto chega. Olhei para ele, será? Está bem, querida, ela chega quase no mesmo instante. Sorri, senti minhas bochechas ficarem vermelhas instantâneas. Elas ficam assim, às vezes, quando o coração sente que lá vem surpresa. Agora escolhe uma coisa muito especial para guardar na foto da máquina mágica. Apontei a máquina para ele. Eu escolhi guardar meu pai e ele ficou parado. Plique! Fiz a foto. Olhei no mesmo instante para o papel. Cadê? Ele sorriu e no sorriso dele tinha um segredo. Era preciso dizer palavras mágicas. Ele me ensinou Ocus Pocus e eu disse baixinho, quase não dizendo Ocus Pocus. Mais alto ele disse Ocus Pocus, Ocus Pocus, Ocus Pocus, Ocus Pocus, Ocus Pocus, Ocus Pocus, eu disse, fechando um pouco meus olhos. É que eu acho que as palavras mágicas gostam de ser ditas de olhos fechados. De olhos fechados, vi meu pai parado, sorrindo para a foto.
Abra os olhos, querida, disse ele. Abri os olhos e vi meu pai aparecendo aos poucos no papel. Primeiro bem clarinho, depois se enchendo de cores. E ele estava ali, inteiro, naquele instante. Alguns pais fotografam suas filhas para se lembrar para sempre como são belas. Com algumas filhas é diferente, são elas que guardam seus pais para sempre, na foto que tiram com o coração. Pai, olha você aqui! Essa máquina é mágica! Meu pai se encolheu para me abraçar e eu estiquei bem meus braços para abraçá-lo. Porque ele era muito grande e eu queria que as minhas mãos se encontrassem lá do outro lado. O começo é sempre o lugar onde a gente está quando encontra uma coisa importante. O começo é aquele instante. Depois daquele dia, meu pai e eu passamos a fotografar tudo. O prato de comida, com uma montanha do meu macarrão predileto, o gato, a janela da casa da minha avó, um peixe grande vermelho, meu vestido novo que furou no primeiro dia, tudo ou quase tudo que a gente não queria esquecer. Até que um dia a máquina quebrou. Estava úmido, frio e não podíamos abrir a janela. Meu pai sentou do meu lado, ajeitou meu cabelo vermelho ventania. Ele parecia ter um segredo. Estendeu as mãos grandes e me deu um embrulho pesado. É uma máquina nova, pai? Ele ficou tristonho. Não é. Tudo bem, falei para ele ficar feliz. Abri. Era uma montanha de papéis coloridos de todos os tamanhos. Uns delicadinhos, daqueles que amassam fácil se a mão da gente for estabanada. Outros com desenhos pequenininhos e repetidos. E ainda tinha um estojo com muitos lápis, daqueles molinhos que derretem quando a gente desenha. Eram tantas cores que algumas eu nem sabia que existiam. É para você desenhar, querida, ele disse. Eu gostei, pai, respondi. Mas ele ainda parecia ter um segredo. Posso te contar uma coisa? Sim, pai. O que fazia aquela máquina ser mágica era você, minha querida. A mágica está no jeito como você olha para as coisas, até que elas venham e fiquem belas. Agora escolhe uma coisa especial e desenha para mim. Eu escolhi desenhar meu pai. Depois desse dia, passei a fechar os olhos, respirando fundo, dizia as palavras mágicas em silêncio para depois desenhar. O tempo passou, minhas pernas cresceram muito. Aprendi a desenhar para guardar as coisas para sempre. Primeiro levo comigo o que ainda não existe, depois pego o papel e ocos pocos. Às vezes ainda falo baixinho, quase sem falar. Olho, será? Aguento o tempo das coisas nascerem. Elas aparecem devagar, depois inteiras. É quando as encontro pela primeira vez. Quando eu era pequena, às vezes eu olhava uma pessoa e já gostava dela, ou então do seu cabelo, ou do sapato com o cadarço amarrado 2 vezes. Eu puxava conversa, brincava numa tarde todinha, e só na hora de ir embora que eu me lembrava de perguntar o nome pra falar tchau. Com a Ionite foi assim, eu gostei dela de primeira. Ela tem o cabelo vermelho mais bonito que eu já vi. Sua casa é cheia de cor e desenho. Quando nos conhecemos já éramos grandes, mas ficamos amigas na hora, como se fôssemos pequenas. Um dia combinamos de mostrar uma a outra nossos livros prediletos. O que a gente não sabia é que o nosso livro predileto nós duas faríamos juntas e que ele nasceria ali, naquele mesmo dia. Nesse dia ela me contou do seu pai e da máquina mágica que ganhou dele. Sabe? Eu acho que quando a gente encontra uma história, ela acorda nossos segredos. Foi o que aconteceu com essa história da Ionite. Ela me fez pensar no meu pai, que assim como dela, veio ser meu pai quando eu já estava crescida. Ionite me deu a história mais bonita que alguém me pediu para contar. Era uma história que esperava encontrar alguém que soubesse algo sobre saudades e palavras mágicas. Assim que ela me contou, senti, eu sabia! Meu pai me ensinou a colocar histórias no colo, até elas nascerem. O começo desse livro foi ali, naquele instante. 2 meninas crescidas, com seus pais no coração. Agora a história nasceu. E você ouviu, ela é sua. Gente, que barulho é esse? Eu acho que tem alguém tocando a campainha do Deixa que eu conto. Espera um pouquinho que eu vou ver quem é. Oi, Kiara. É você, palhaçadão! Você sempre tem uma história boa pra contar assim de surpresa. Manda aí pra gente. Muito bom, Kiara. Eu gostaria de contar uma história para vocês. Então eu preciso da ajuda do pessoal aí de casa. Bem, sempre que eu fizer uma pergunta, vocês me respondam.
E quando eu falar imita, vocês imitam. Imitem aquilo que eu estou falando. Então preparem-se, porque lá vem a história. Com vocês, Diocanã Ferraz e as ilustrações de Jaguar, que vocês não vão estar vendo, é claro. Palhaço, macaco e passarinho. O palhaço sorri. O palhaço é alegre. O palhaço tem um sorriso pintado. O palhaço é triste. O palhaço faz palhaçada pra gente rir. Ele não deixa a gente ficar triste. O palhaço vive leve como um passarinho. O palhaço é colorido como um passarinho. O palhaço é engraçado. O palhaço parece um macaco. O macaco sorri. O macaco é alegre. O macaco faz macaquices e a gente ri. O macaco parece o palhaço. O macaco fica triste. Ele parece uma pessoa. O macaco vive leve como um passarinho. O palhaço imita o macaco. O macaco imita a gente. A gente imita uma árvore. O macaco sobe na gente. A gente imita o macaco. A gente sobe na árvore. O palhaço ri de nós. A gente faz palhaçada para não ficar triste. Rir deixa a gente leve e a gente quer ser passarinho. Muito bem, é isso aí, Kiara. Um grande beijo para vocês. Muito obrigado pelo convite e tudo isso passará. Um abraço enorme para todos que estão ouvindo. Tchau! Churu, tchu, se a gente não pode sair, as palavras podem. Como surgiram os cães? Uma história de Daniel Munduruku. Certa época, os bravos da aldeia de Codemo, a mais populosa e feliz dos Munduruku, haviam saído para uma grande caçada. Na aldeia ficaram apenas as mulheres e as crianças. Foi então que apareceu por lá um desconhecido. Seu nome era Carupitubê. O visitante foi direto para Ixá, a casa dos homens, onde pendurou sua rede e começou a tocar melodias muito bonitas na flauta caduquê. Uma das moças que serviam a casa, enfeitiçada por sons mágicos que dali saíam, aproximou-se de Carupitubê. Iracheru, era esse o nome da moça, ofereceu ao forasteiro o daã, a bebida tradicional. O estranho bebeu o daã com gosto e sem pressa, apreciando o sabor delicioso da bebida. Ele gostou muito da moça e o encontro entre eles durou a noite toda. De manhã, Carupitubê chamou a jovem e disse: "Nascerá de ti o fruto desta noite de amor, mas causará um grande espanto nos guerreiros de teu povo." Antes de desaparecer, ele fez ainda uma advertência: "Não mates o que de ti nascerá." Alguns meses depois, Iracheru deu à luz um casal de cães. Todo mundo ficou muito assustado e não conseguia compreender o que se passava. Os próprios irmãos e os pais da jovem pensaram até num jeito de livrarem-se dos cães. Mas Iracheru antecipou-se a eles, pegou os 2 filhinhos e fugiu para a floresta, rápida como uma ema, e desapareceu. Durante muito tempo, Iracheru andou pela floresta, seguindo a margem de um límpido riacho, e ali se instalou. Amamentou os 2 filhos e os viu crescerem e ficarem fortes.
Os cachorros corriam pelas matas e savanas em busca de comida e traziam muitas caças e perdizes para a mãe. À noite eles se transformavam em formidáveis guardiães e a protegiam durante todos os momentos dos perigos da floresta. Iraxeru passou então a viver segura e com abundância de comida. Certo dia, Iraxeru decidiu voltar à aldeia de Ecodemo e contar ao seu povo aquelas maravilhas. Ela sabia que a expulsão era uma sentença de morte decretada pelos guerreiros e que poderia atingi-la, mas não a seus filhos, que saberiam fugir dos perseguidores porque eram muito velozes na floresta. Sabia também que, caso a sentença fosse anulada, permitindo que ela e os filhos retornassem à aldeia, o povo Munduruku seria o senhor das florestas e das pradarias e poderia vencer todas as outras nações, pois dominaria tudo e não teria rival. Preocupada, a jovem mãe encaminhou-se para a aldeia e, para seu espanto, os 3 foram recebidos festivamente e os cães aceitos como seus filhos. Desde então, o nosso povo trata o cão como um verdadeiro filho. As mulheres, quando necessário, não hesitam em dar aos cães seu próprio leite e deixam-nos dormirem na mesma rede dos recém-nascidos. É como se os cachorrinhos e os pequenos Munduruku fossem realmente irmãos. Os cães que vivem nas aldeias Munduruku são tratados com esse sentimento de fraternidade durante toda a vida e, quando morrem, enterrados com piedade e quase tão cerimoniosamente como uma criança ou uma mulher. História extraída do livro As Serpentes que Roubaram a Noite e Outros Mitos, da editora Peirópolis. Cartas para sonhar nos tempos de agora. E quem vem ler a carta para a gente sonhar nos dias de hoje é o nosso visitante surpresa, que agora há pouco contou uma história. Ele mesmo, o Palhaço Adão. Olá, amigos. Eu sei que é muito difícil estar longe das pessoas que nós amamos. Sentimos muitas saudades dessas pessoas. Mas eu vou dar uma dica para vocês, amigos. Lembrem-se que os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos movimentos são muito poderosos. E eles podem transpor diversas barreiras, como paredes, portas, e chegarem até o nosso objetivo, que são as pessoas que amamos. Então, amigos, nesse momento que estamos em casa e não podemos ver essas pessoas maravilhosas, mandemos cartas para elas, escrevam mensagens, aproveitem a rede que faz essa grande conexão entre as pessoas no mundo todo e mandem boas vibrações para essas pessoas. Porque a saudade nada mais é do que o nosso amor esperando pelo momento de abraçar aqueles que desejamos. É isso, amigos. E lembre-se, tudo isso passará. E poderemos novamente encontrar essas pessoas maravilhosas. Aguentem firme, estamos juntos. Nada voltará ao normal. Será tudo mais magnífico. Eu sou a Kiara Terra e o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/Unicef Brasil, e no Spotify, onde é só procurar Deixa Que Eu Conto. Você também pode seguir a gente no Instagram pelo @Unicef Brasil e entrar no site unicef.org.br. Esse programa é uma criação de conteúdo, redação, locução e produção Kiara Terra. Sim, eu mesma! A direção musical fica por conta da Ângela Coutri. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro.
A iniciativa Deixa que eu conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se e expressar, e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, e corpos, gestos e movimentos. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.